nossa terra, ocupada na iminência da independência, uma mulher preta foi a voz da resistência. Maria Filipa de Oliveira, a marisqueira guerreira, convocava o povo para a batalha derradeira. Na escola eu nunca ouvi falar sobre a Maria Filipa. Sim, eu conhecia por ser uma mulher preta, mas isso há pouco tempo, assim, né? Quando eu comecei a pesquisa em cima dessas figuras femininas, antes de escrever para o edital, a Maria Filipa ela passou, mas ela estava lá na pesquisa, mas eu não conhecia a fundo. Então eu não posso dizer que conhecia. Eu li sobre ela, mas não tinha feito a pesquisa ainda que me era devido. O que eu conhecia da independência mesmo é a história tradicional, assim, né? Que a gente aprende na escola um pouco. Independência é artigo feminino, né? A independência. Só que durante 200 anos os caras contaram essa história e as mulheres nem apareciam na história. Aparecia ali a Leopoldina, porque daí não tirar a Leopoldina também seria um pouco demais, né? Mesmo para os padrões marxistas, ele não tinha como tirar a Leopoldina, mas praticamente não aparecia nenhuma mulher. Quando o livro do Eduardo Bueno chega, que ele cita ela no livro, eu falei, pô, aqui tem uma personagem que me é de muita importância. Aí eu verticalizei mais a pesquisa, e depois, posteriormente, quando a gente passou no edital, eu apresentei para o grupo, e aí a gente verticalizou muito mais a pesquisa, indo em raízes mais profundas, assim, buscando contato até com historiadores que traziam informações sobre ela, né? Mas é isso que eu te falei, a maioria assume que ela pode não ter existido ou pode não ter existido da forma como ela é contada, essas histórias, né? Alguma coisa deve ter acontecido, entendeu? Algumas mulheres devem ter atraído alguns oficiais portugueses e devem ter dado uma sova neles, devem ter ludibriado eles. E aí isso vai tomando essa dimensão e vira 40 navios, não foi queimado nenhum. Então existem muitos historiadores, né, a maioria deles, que acreditam que a história da Maria Filipa ela não existiu, e isso para a gente não tem muita importância se ela existiu ou se ela não existiu. Tem um questionamento, que uma frase que a Giovanna Xavier, historiadora, filósofa, que ela fala, o que significa existir? A Maria Filipa existiu onde interessa, no símbolo, na mentalidade, no olho das crianças pretas da ilha de Taparica que a cultua, no povo que ainda a celebra. O ponto principal da discussão acaba não sendo se ela existiu ou se ela não existiu, mas como a história é contada a partir de um ponto de vista branco também, e quantas personagens, não interessa se foi a Maria Filipa ou não, mas quantas personagens negras existiram e ficam fora da história, e ficam fora da história até hoje, né? São milhares, entendeu? São pelo menos assim 5.000 Marias, negras, Marias, que a gente nunca vai existir, assim, concretamente. Então, nesse sentido, mais motivo para a Maria existir. Ela existe simbolizando 5.000 vidas, ou sei lá quantas mil vidas. Olhando nos detalhes e na verdade desse país, como ele foi construído, como ele foi pensado, como ele acontece até os dias de hoje, né? Não é de estranhar que a gente não tenha tantas representatividades pretas, sobretudo, né? Para contar a nossa história. E você não tem essa representatividade das pessoas que estão ali, né, e que estavam ali na batalha, enfrentando. Então, até porque quem vai contar uma história oficial quer evitar contradições, faz um recorte, né? Então, nesse recorte, negros, índios, mulheres sempre ficaram de fora. Os pretos africanos, né, os indígenas, eles eles não foram só vítimas, né? Mas foram agentes históricos, foram pessoas que atuaram na própria história, na sua própria história, na sua própria escolha. Para entender que tinham pessoas com outros interesses, né? Assim, que eram interesses de se manter vivo, eram interesses de que os seus pares que eram escravizados deixassem de ser escravizados, né? Pretos e pobres
e mulheres tiveram uma participação decisiva, definitiva. Que foi um processo que teve muitos combates e guerras, mas, assim, se você comparar com outras independências, né, de outros povos, foi um processo meio pacífico e muito político, né? E aí a bancada ruralista do Senado disse para o Dom Pedro: quer manter o Brasil unido? Quero. Quer ser o imperador, rei do Brasil? Quero. Então, não abole, não mexe com a escravidão. Ponto. Foi isso. Foi só isso. Então, assim, ele só foi assinado mediante a um acordo de que a escravidão não acabasse, né, no país. As pessoas dizem assim: o Brasil é incrível, um país continental e se manteve unido, ao contrário dos vice-reinos do Prata que se separaram. Não é um feito que a língua portuguesa manteve o Brasil unido com suas dimensões continentais? O caralho que foi a língua portuguesa! O único interesse comum que havia entre o gaúcho, o rico gaúcho e o rico do Amazonas, o rico do Nordeste e o rico de São Paulo, era manter a escravidão! Era manter a escravidão! Porque estava acabando no mundo inteiro! Era feio ter escravo! Era feio ter escravo! As pessoas diziam: chega de escravidão! Qualquer país decente já tinha abolido a escravidão. O homem branco fazendo guerra com o corpo alheio, que é o que acontece várias vezes na nossa história, né? O homem branco, a guerra é do homem branco, o corpo que vai para a guerra é o corpo de outra pessoa. E a Maria Filipa, acho que é um personagem muito, muito emblemático dessa postura, né? Ela está lutando por uma guerra ali, que, claro, tinha um ponto da independência, que, claro, tiveram pessoas menos favorecidas que lutaram e que queriam realmente a independência, mas uma grande parte estava lutando por um interesse de uma elite que depois que passou a guerra continuou se aproveitando, né, daqueles corpos que lutaram lá. Maria pescava no mar, mar que era lar de Maria. Maria queria sonhar, mas a noite é menor que o dia. Acorda, Maria! Vai buscar o pão, preparar meu feijão. Seu rei é Dom João, sonhar é ilusão. Respeita seu patrão. A Maria cuida, Maria lava, Maria esfrega, Maria sangra. Então vai, Maria, vai fazer nostalgia. A Maria fecha, Maria caça, Maria planta e vai colher um dia tudo que dá na terra, porque Maria ama. A Maria mãe, a Maria filha, a Maria avó. A Maria para tudo e vai tirar o pó, vai desatar o nó, e sabe o que é pior? Quando a gente pensa que a maior parte das pessoas escravizadas que vieram para cá eram separadas de suas famílias propositalmente, né, para que elas não tivessem vínculos, e todo esse apagamento que havia também, né, de chegar aqui, ter que se submeter ao cristianismo, né, trocar de nome, essa relação do corpo como objeto, né, não como um ser humano. A escravização foi tão cruel que ela escravizava a tribos inteiras, e aí vinha nobreza. A gente tem ainda um panorama muito deturpado, né, do que foram esses povos e da resistência, de fato, desses povos, né? A gente entender que a gente perde essa força exatamente porque a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe quais são os nossos laços familiares, né? E aí a gente entende por que o Brasil também é desse jeito. Porque quando se fala em escravidão, ainda em geral, tu imagina o escravo homem. Trazer a visão feminina foi o pontapé inicial. Depois a gente percebeu que era necessário não só a visão feminina, mas a feminina preta. Primeira abordagem que ele tinha idealizado lá no início era falar, né, da Maria Filipa e da Titila. Então, na época, a Titila já tinha também uma atriz para fazer a Titila, e ele tinha pensado em mim
para ser a Maria Filipa. Depois a gente acabou sonegando um pouco a informação da Titila, que é a Domitila, que é a amante de Dom Pedro. Então, a gente fica com a história da Maria Filipa, que é uma história onde as alegorias nos eram mais interessantes. E por ser uma história também com uma visão mais decolonial e com uma linguagem preta, né? Uma linguagem sobre uma ex-escrava. Então, é uma visão totalmente decolonial com uma visão ainda de uma ex-escrava. A configuração toda mudou e o caminho também que a gente decidiu trilhar mudou. Aí a Sara, junto com a gente numa reunião, ofereceu a ideia de a gente tentar trazer uma outra pessoa preta para ocupar essa vaga dessa outra atriz. E aí a gente falou, sim, mas aí a gente teria então 2 Maria Filipas, e a gente teria uma outra história para contar. E aí foi que eu somei no projeto, né? Cheguei, a galera já tinha um universo ali, mas ainda não tinham levantado nenhuma cena, não tinham pensado ainda quais seriam as possibilidades. E eu lembro que até durante o processo eu comentei assim, pô, é muito legal, é legal você trabalhar com pessoas que você já tem afinidade e tal, como era o caso com o Roberto, mas também é legal você trabalhar com pessoas novas, porque assim, esses diálogos acabam te colocando em novos lugares, né, e fazendo você experimentar coisas diferentes. Porque todo mundo assim com uma escuta muito aberta para o projeto, com desejo de fazer, sabe? Todo mundo muito engajado. Cada um de nós tinha liberdade para contribuir da maneira que nos fosse mais orgânica, assim, né? Digamos assim. E todo mundo jogando com as suas multipossibilidades, né? Já que a gente tinha pessoas do circo, tem gente mais do teatro, tem gente mais da música, mas todo mundo é do teatro, sabe? E ao mesmo tempo todo mundo faz música e todo mundo com muito desejo também de aprender técnicas novas, de trocar entre si, né? Foi um processo com muito carinho, muito amor, muito respeito, foi muito massa. Um respeito que não tem a ver com pudor, não é um respeito nesse lugar, sabe? Um respeito de deixar a gente livre para a gente falar o que a gente achava, para agir, para o nosso corpo falar como, né? A gente encontra muitas entraves nas relações entre gêneros e, sobretudo, por serem 3 rapazes, né, socialmente brancos, né, e nós duas mulheres socialmente negras, então... Às vezes a gente encontra dificuldades, né, determinadas equipes, porque às vezes as pessoas são muito diferentes e tal, e ali nas nossas diferenças a gente conseguiu encontrar uma comunicação boa para todo mundo, que fizesse sentido para todo mundo, onde todo mundo pudesse colocar suas ideias, né, que isso também é importante, né, já que é um processo também bem aberto, todo mundo fez a função também de dirigir e criar, né, então estava todo mundo muito atento aqui a receber do outro, e ao mesmo tempo a propor com carinho para construir a melhor possibilidade do projeto. Isso é um detalhe, pode parecer um detalhe mínimo, né? Mas construção, assim, pode ser um momento de muita... de você ficar retraído, né? De um grupo... A gente se amalgamou muito bem, assim, porque tivemos respeito e também porque rolou. Trabalhar com a Sara e com a Dani nesse espetáculo abriu portas e janelas na minha mente sobre o racismo estrutural e a visão que a gente tem de mundo, do mundo preto, que eu não tinha conhecimento. A alegria de estar com essa galera foi isso. Era uma galera que estava com muito desejo de trocar e de receber coisa nova. Eu tinha pensado, as meninas acho que vieram com um texto, já tinha um texto, aí durante a tarde eu falei assim, a gente podia tentar fazer uma música mais ou menos assim. Aí à noite o Roberto, que estava com violão, ele tocou de um outro jeito, e aí ficou legal, e as meninas começaram a cantar, e várias coisas foram se encaixando, que assim, você chega às vezes com uma ideia, né, que é mais racional do início, aí o outro pega essa ideia e já executa de uma forma que é um pouco diferente, e as coisas vão, cada um vai botando a mão e vai deixando aquilo de um jeito diferente, e isso é muito legal, eu acho, isso faz com que aquilo seja uma propriedade que, assim, não é que veio da minha cabeça ou da cabeça do outro, mas é uma coisa que todo mundo participou e todo mundo integrou para transformar naquele resultado final. Foi muito orgânico todo o processo também de criação das cenas, né? Então a gente começou a pesquisar imagens e tinham essas imagens das mulheres com as latas na cabeça, né? Então a partir daí a gente
e se a gente fizer uma coisa circense de empilhar várias latas na cabeça e equilibrar, e aí com isso a gente já puxou, vamos fazer um malabarismo jogando as latas, né? Então, que é um objeto grande, né? É difícil, e as músicas também todas foram criadas para o espetáculo. E a gente acabou fazendo Maria Filipa, a Filipe Titila, rumo à independência, no Cais do Valongo, porque o Cais do Valongo ele é um lugar histórico, né? É um lugar onde o povo escravizado chegava ali e ali era revendido, distribuído na sociedade como se fosse uma mercadoria, né? É um lugar de muita força, né? É um lugar que é de uma necessidade tamanha da gente ocupar também, né? Fazendo arte, porque a gente vem entendendo a história do negro no Brasil e aí não tem como pular esse capítulo da história que é devastador para a gente, né? Porque essa região foi a região no Brasil que mais recebeu escravizados durante muito tempo, né? Então, quando a gente vai a fundo, assim, para entender o Brasil, a gente sabe que tem muita lágrima, tem muito choro, tem muito sangue, né? Que foi derramado ali naquele espaço, né? Então a gente achou simbólico estrear esse espetáculo ali e acho que foi muito importante para a gente, né? Essa linguagem, né, de rua, com vários elementos, isso para mim não é novidade. Eu venho de uma escola de teatro de rua. A rua é um lugar de transmutação social o tempo inteiro. Tá tudo acontecendo na rua o tempo inteiro. E na rua você tem a virtuose a virtuose da comunicação e da convocação. Você precisa ser virtuoso nesse lugar para você conseguir atrair o público. E você tem que estar mesmo multifacetado, com todas as antenas ligadas, com os reflexos, as atenções muito ampliadas, né? Você está com um público que a grande maioria não pagou para te ver. Não está esperando ver aquilo. Então a gente tem uma forma de fazer espetáculo bem diferente, que você precisa capturar os transeuntes. A gente poderia fazer um espetáculo no osso, como eu chamo, né? Que é um espetáculo sem uma estrutura sonora, sem muito cenário, com poucos artistas em cena e falando para um público mais reduzido ali, como 20, 30, 50 pessoas no máximo, aonde alcança o gogó. Mas aí é um pouco insalubre, porque passa o ônibus, passa o caminhão, passa o avião, passa o helicóptero, passa o vendedor ambulante. E aí você tem que disputar o território de escuta com essas pessoas. O assédio, né, de imagens e sons na rua, ele é gigantesco. Então, para você ser um ponto de referência de algo que está acontecendo e vai acontecer durante um determinado tempo, né, 1 hora, 1h30 ou 40 minutos, você precisa chamar a atenção. E para cativar aquelas pessoas que estão ali, sabe? Elas vejam uma parte e queiram ver tudo, sabe? Então, é um espetáculo grandioso, de grandes cenas, né? O espetáculo da Filipa foi lindo, né? Tem cena de luta, tem perna de pau, tem música. Companhia! Preparar! Canhões! Companhia! Alto! Me chamaram para uma viagem para o Brasil. Uma viagem inusitada para combater a independência numa caravela armada cheia de gente hostil. A princípio, eu não queria, eu nem sabia o que é Brasil, eu não sei pegar em arma, sou um cara meio cagão, tenho síndrome do pânico, ansiedade e palpitação. Mas por pressão dos meus amigos e promessas de aventura, embarquei naquela vela sem saber para onde ia. Excitado e esse estado
com medo e com euforia. A princípio, eu nem queria. Me botaram uma embarcação com 3 velas de peitas de cânhamo e um monte de canhão. A viagem foi terrível. Eu passava mal todo dia, sem lanchonete, sem banho, sem internet, sem TV, sem Wi-Fi. Coitado. Mas quando eu cheguei em Itaparica, uma ilha no meio da Bahia, eu esqueci de toda a zica, do fome, do tédio. Eram tantas mulheres. Uma mais bonita que a outra, todas diferentes da comum, coloridas, negras, índias, pardas e pintadas de urucum. Fui levado mata dentro através da sedução, das mulheres cintilantes, cativantes, uma doce ilusão. No caminho percorrido, senti logo um calafrio, medo, dúvida, apreensão, desejo, excitação. E ao chegar numa clareira, me pediram para despir. Tirei a veste, o casaco, as botas e o calção e pensei, agora eu me dei bem. Mas apanhei de cansanção, de espinho, coroa de Cristo, de mamona, de facão. Dos adornos iam saindo várias armas diferentes, era uma feitiçaria, tipo mágica de circo, Robocop, bruxaria. Tentei dar uma carteirada, mas não adiantou de nada. Falei de um tio, de uma tia, que através das Sesmarias tinham terras na Bahia e só fez crescer a força com que a moça me batia. Muitos outros portugueses no feitiço foram pegos, apanharam, se esfolaram e saíram mutilados. Enquanto a farra acontecia, esqueci o negócio aqui, peraí. Os navios eram queimados, peraí, pô. Cuidado.
Mas, ora pois... Cala a boca! Aqui não interessa o que você pensa, porque tudo que você pensa ou pensa que pensa é o que lhe puseram na boca e na cabeça, e isso nós já conhecemos, não é verdade? Também não interessa aqui pra gente o que o senhor pensa, tá? E nem mesmo a sua identidade. Porque pra nós, vocês não têm identidade. Vocês têm a mesma identidade desses outros aí, ó, que vieram em sua companhia. Arreda, homem! Que aí vem mulher. Vocês não têm... Sai daqui! O mar engole, a terra come, a folha cura. O vento, ele leva e traz as sementes de esperança. Natureza, viva em mim. Sou água, nada pode deter o meu curso. O banzo renasce em mim. Meu pensamento vagueia, onduloso como o mar. Memória bravia lança o leme. Recordar é preciso. A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões dos navios. É hora de se armar com coragem e esperança. Onde está? No fundo da terra, na amálgama da terra, o sangue dos palmarinos que corre em todas as nossas veias. Quantos mais aqui vão precisar morrer para que essa guerra acabe? Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? Guardo o cais e seus mortos.
O segredo das vozes num terreiro de festa. Nações aqui escravizadas e chegadas, vindas da África. Cambinda, Monjolo, Benguela. Vindas de Luanda, Moçambique, Angola. Na saúde, Santo Cristo, Conceição. Em fé e feitiço, a pequena África invade a cidade de cimento e cinza. As rosas da resistência nascem do asfalto. As rosas da resistência nascem do asfalto. Eu acredito muito na transmutação da humanidade através do afeto e do riso. Porque se você consegue afetar alguém fazendo essa pessoa rir, às vezes de si mesma ou da sua própria sociedade, significa que você conseguiu abrir uma porta. Eu acho que, sobretudo, é uma peça sobre a brincadeira, né? Onde a gente pode tocar nas nossas questões necessárias e, ao mesmo tempo, brincar, ao mesmo tempo trazer leveza, né? E não estou falando isso no sentido romantizado da coisa, né? Onde a gente romantiza para abafar as questões, muito pelo contrário, elas estão ali, estão potentes, estão vibrantes, e a gente está com muito desejo de comunicar com as pessoas, né? De levar para mais gente, para que mais pessoas assistam, para que a gente possa ter essa troca também com o público e entender como a gente pode avançar nesse processo tão potente, né, que é falar sobre essa mulher. Então, eu espero que seja uma mensagem inicial, que isso seja o pontapé de outras apresentações como essa, principalmente para a gente, do Projeto Transmutante, principalmente para esse espetáculo que acabou de estrear. Eu espero que a gente consiga levar isso para muitos corações e para muitas mentes, assim, muitas praças. Quem é que sabe? Quem é que viu? Quem diz verdade? Ou quem mentiu? Quem é que sabe? Quem é que viu? Quem diz verdade? Ou quem mentiu? Maria, quem diga que o seu poder não foi realidade, que os navios estão comentados em Taparica jamais foram queimados.